Irmãos, bom dia para todos. Todo mundo está bem? A gente vai começar a nossa aula nessa manhã. Vamos começar com uma oração, pedindo para Deus direção, para a gente possa estar aprendendo a respeito da palavra dele. A gente vai começar então com essa oração. Eu vou pedir para o pastor Tomás, que está fazendo uma oração, para que Deus conduza a nossa aula. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos por este momento tão importante que nos permites ter, ó Pai, desse estudo da Tua Palavra, através desse instrumento que temos no momento, através da internet, ó Deus. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que nos assistas com Teu Espírito Santo. Estamos aqui, ó Pai, para aproveitar esse primeiro dia da semana, esse dia separado para Ti, um dia especial, ó Deus, em que temos a oportunidade de Te louvar, Te bendizer através do culto e de aprender a Tua Palavra através da escola dominical. Neste momento, ó Pai, nós Te suplicamos que nos ajudes neste aprendizado, no aprendizado desta manhã. Que a lição a ser ministrada, ó Deus, seja útil para o nosso crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fica com cada um daqueles que está participando deste momento, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos iniciar um novo estudo. Nós concluímos a nossa revista ali falando a respeito da igreja como um todo. E a proposta nessa manhã é nós começarmos um estudo expositivo na carta de Paulo aos Filipenses. Então eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses, o capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 e do versículo de número 2. E depois nós faremos a leitura do trecho de Atos, do capítulo 16. Então, a princípio, abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Vou pedir para um irmão fazer a leitura, dos dois versículos. Paulo e Timóteo, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aí? Irmãos, como eu falei, hoje a gente vai estudar então Filipenses. Filipenses é uma carta bem interessante para a gente aprender, tirar várias lições, várias questões que Deus ele trabalha a nossa vida através delas. E eu quero então, antes da gente começar necessariamente a estudar Filipenses, a gente pegar ali versículo por versículo e tá falando a respeito da carta, a gente precisa entender um pouquinho a respeito, digamos, do que tem por trás da carta. Então, a gente precisa ter um conhecimento acerca do contexto, da cidade, de como que era a igreja, de como que foi, como tudo começou, vamos falar assim. Então, é importante a gente ter um parecer, tanto na questão, por exemplo, histórica, geográfica, enfim, saber o que acontece por trás da carta para a gente ter um conhecimento mais profundo a respeito do que está na carta. Então, muitas das coisas que nós vamos falar hoje, elas vão servir de pano de fundo para a gente estar aprendendo a respeito do texto em si, que a gente vai começar na semana que vem. Então, hoje, a gente vai fazer um panorama geral a respeito de Filipenses. A gente vai fazer algumas colocações históricas, algumas questões geográficas, vou falar um pouquinho a respeito da igreja, um pouquinho a respeito da história da igreja, e vou falar da carta de maneira geral, para a gente estar pensando algumas questões. Então, o objetivo de hoje é a gente se aprofundar nessa questão panorâmica do livro, da carta de Paulo, para a semana que vem a gente começar a falar propriamente a respeito do texto. Então, para começar, na verdade eu vou colocar 9 pontos aqui na nossa aula, e eu espero ser bem sucinto em todos eles. A ideia é a gente começar e terminar hoje essa questão. Então, se você estiver fazendo anotação, você já sabe que eu vou dividir essa aula em 9 aspectos
né? Alguns deles vão ser um pouquinho, vou falar extensos, assim, em questão assim, de uns 10 minutos para a gente trabalhar, mas outros vão ser bem direto ao ponto, mas só para a gente estar pontuando bem todas essas questões. Até aqui alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente pensar. Por que estudar Filipenses? Quais as razões para a gente pensar a respeito de Filipenses? Eu vou colocar aqui 5 razões pelas quais nós devemos estudar essa carta. 3 delas foram apontadas pelo teólogo William Hendrickson e 2 delas foram apontadas pelo pastor Arival Dias Casimiro. Então, nós vamos pensar nessas 5 razões por que estudar Filipenses. Então, primeiro, porque essa carta, segundo William Hendrickson, que é um teólogo, ele diz que é uma carta que ela fala a respeito da verdadeira felicidade. Ela ensina para a gente o segredo da verdadeira felicidade. Então, é interessante que hoje a nossa sociedade ela vive uma busca constante, né, do ser feliz, né, do buscar ser feliz, do buscar satisfação, do buscar se alegrar, da busca do prazer. Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade voltada para o eu, voltada para a satisfação, voltada para fazer aquilo que é agradável, né, cada um fazendo aquilo que é agradável a si mesmo. E a carta ela aponta para a gente, então, o segredo da verdadeira felicidade. Então, um dos motivos, uma das razões para nós estudarmos essa carta, como toda a Bíblia, né, ela é extremamente atual, porque ela aponta realmente para a gente o caminho do que é a felicidade, do segredo dessa felicidade. Então, a primeira razão para a gente estudar essa carta é justamente porque ela aponta esse segredo da verdadeira felicidade. A segunda razão é porque a carta ela não é só teórica no que diz respeito a apontar o segredo da felicidade. Ela é extremamente prática. Por quê? Porque ela revela para a gente um homem que ele descobriu o segredo dessa verdadeira felicidade. Então, quando ela fala da verdadeira felicidade, desse segredo, ela não fica só na questão assim, teórica, numa questão assim, inalcançável para o ser humano. Ela fala, esse é o segredo da verdadeira felicidade. E ela fala, tem uma pessoa que experimentou isso. Ela está aqui de exemplo para vocês verem. Então, isso é possível, é verdade, é real. Então, ela fala a respeito, primeiro, né, mostra o segredo da felicidade. Segundo motivo, a razão, né, é que ela mostra alguém que realmente descobriu isso, alguém que realmente experimentou essa verdadeira felicidade. Terceiro motivo para a gente estudar. A carta aos Filipenses, o foco é mostrar que a fonte da felicidade é o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é a fonte da alegria, ele é a fonte da felicidade. E o crente, ele precisa, então, aprender a, em Cristo, encontrar essa felicidade. Se Cristo é a fonte da felicidade, e a carta ela fala a respeito disso, aponta Cristo como a fonte da felicidade, todo crente deveria ler ela e deveria buscar experimentar isso na sua vida. Então, uma das razões é porque ela aponta Jesus como a fonte da felicidade. Quarto motivo, esse é apontado pelo pastor Arival Dias Casimiro. Ele diz que felicidade, viver em felicidade, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo que isso implique em sofrimento. Então, o crente ele precisa aprender a viver o propósito de Deus a cada dia, mesmo diante do sofrimento, e essa carta ensina isso pra gente. Ela ensina que felicidade e sofrimento não são coisas opostas, coisas que, né, não se encaixam ali. Então, ela trabalha nessa questão. E última razão aqui é que essa carta ensina pra gente que os sofrimentos dessa vida, ele jamais vão poder destruir a felicidade do cristão. Então, por mais que você esteja passando por perrengue aí, por mais que você olhe para trás e fale, 2020 foi difícil, né? Está sendo difícil. Apesar de 2020 ter sido como ele nada disso, né, atrapalha, pode destruir a nossa felicidade, sejam outras situações, outras questões também. Então, essas são as 5 razões para a gente estar estudando essa carta. Então, vejo que é uma carta, como toda a palavra de Deus, já falei, né, extremamente atual. Ela é uma carta que traz bastante conforto para o nosso coração, justamente porque, mesmo em face ao sofrimento, a gente pode aprender a viver em felicidade diante do Senhor. Então,
Então, é uma carta que ela traz realmente esse encorajamento para que a gente possa aprender a encontrar felicidade realmente onde ela deve ser encontrada. Né? Não no nosso ego, não no nas coisas que a gente deseja, não nas coisas que a gente considera como prazerosas, mas encontrar realmente felicidade em Cristo. Então, é uma carta que ela dá uma direção para a gente nesse caminho e instrui a gente a estar crescendo, se desenvolvendo nesse aspecto. Então, a gente vai estar aprendendo isso, por isso a gente vai estar estudando, então, Filipenses. A gente vai encerrar o ano aí pensando a respeito realmente de alegria, né, de viver realmente essa alegria em Cristo Jesus. Beleza até aqui? Tranquilo? Então, bora lá. A gente vai falar um pouquinho, então, a respeito de Filipos, da cidade de Filipos. E para a gente falar um pouquinho a respeito de Filipos, eu vou fazer uma apresentação aqui para estar mostrando para os irmãos. Deixa eu só abrir aqui. Então, segunda coisa que a gente vai falar, já falei, primeira coisa, razão para estudar Filipenses. Segunda coisa que a gente pensar hoje, a respeito da cidade de Filipos. Tá dando para acompanhar aí, tranquilo? Não adianta ser nada, tem que falar. Tá sim. Beleza. Só fechar aqui. Irmãos, esse mapa aqui, ele... Não sei se você tem deixa eu só aceitar quem está chegando aí. Não sei se você tem familiaridade com os mapas que tem na sua Bíblia. Esse mapa aqui é um mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, é uma viagem que aconteceu possivelmente entre o ano ou 50 e 51, ou 52 e 53. A gente não tem a data específica, né, da viagem. A gente sabe que foi nessa época, né, de 50 a 53. Ela não demorou tanto. Então, ou é de 50 a 51, ou de 52 a 53. Essa viagem, ela começa ali no finalzinho do Atos 15, e ela começou aqui em Antioquia da Síria, né? Então Paulo faz todo esse trajeto que ele já tinha feito basicamente na primeira viagem missionária. Então ele passa confirmando as igrejas ali. Se os irmãos estão lembrados, é naquele momento lá onde ele briga com Barnabé, né, por causa de João Marcos. Então eles se separam. Então Paulo ele segue viagem, né, sem o Barnabé, e ele passa confirmando os lugares que ele já tinha passado na primeira viagem missionária. Então você vai ver que Derbe, Listra, Icônio, aqui na região da Mícia, essa região que fica Troade, e atravessando o Mar Egeu, aqui fica Neápolis, e Filipos, que é o palco da nossa lição, né, que é o lugar onde a gente vai estar pensando. Essa região aqui é a região da Macedônia. Então, quando você lê na Bíblia, por exemplo, a Macedônia, a Acaia, são essas regiões aqui do Império Romano. A Acaia, que é a região onde fica a Grécia hoje, né? Então, é Corinto, Atenas, que a gente vê ali, são cidades conhecidas. E a Macedônia aqui é cidades conhecidas, né? Bereia, Tessalônica, Filipos. Filipos, essa região aqui de Neápolis, ela, na verdade, é um porto. Então, quando você vem de Troade, você, né, de barco, você para aqui no porto de Neápolis, e a 13 quilômetros aqui desse porto fica a cidade de Filipos. Então, ela fica a 13 quilômetros do Mar Egeu. É uma cidade, não é uma cidade muito grande, porém é uma cidade que ela é bem, digamos assim, movimentada, justamente porque tem uma estrada do Império Romano que passa por ela, é a Via Egnatia. Então, é uma estrada bem importante, que é a estrada que, basicamente, ela liga a Ásia à Europa. Então, Filipos já faz parte aqui da região da Europa, e Paulo, então, ele começa o trabalho missionário nessa região aqui, inicialmente pela cidade de Filipos. Filipos é uma cidade bem antiga, ela foi fundada em 359 antes de Cristo. Eu vou passando algumas imagens aqui que temos hoje, né, das ruínas dela. Então, essa aqui é uma vista, né, aérea, vamos falar assim, na verdade, do alto do monte ali, das ruínas que nós temos ali em Filipos hoje.
né? Depois os irmãos podem estar googlando para ver melhor todas as imagens. Então, não restou muito, assim, da cidade, né, nesse aspecto aqui, vamos falar, arqueológico. Deu certo, eu estou parando a apresentação aqui. Mas é uma cidade, então, bem antiga. Ela foi fundada em 359 a.C. Quem fundou ela foi o Filipe II, o rei Filipe II, o rei da Macedônia. E esse rei Filipe II, ele é o pai do Alexandre o Grande. Então, quem conhece a história, já ouviu falar a respeito de Alexandre o Grande, foi o pai dele que fundou essa cidade. Então, ele colocou o nome dela de Filipos em homenagem a ele mesmo, né? Nada narcisista, mas deu o nome da cidade em homenagem a ele, em honra a ele. E essa cidade, então, ela, em 108, se eu não estou enganado, ela foi conquistada pelo Império Romano. Então, a partir dessa época ali, ela passou a pertencer a Roma. Em 42, essa cidade ela foi palco de uma guerra. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito lá da história lá de Antônio e Cleópatra, de Brutus lá, que traiu o cara lá e daí matou. Todo mundo já ouviu a respeito dessa história? Essa história aconteceu ali em Filipos, é de verdade, não faz de conta. E toda essa, eu estou fazendo um resumão mesmo, mas toda essa briga ali resultou depois ali em uma única pessoa venceu, né? Falaram no final que Cleópatra, que era do Egito, se suicidou junto com o amante dela, e dali César Augusto ele passou a governar o Império Romano, digamos, de uma maneira, um governo solo ali, só ele. E por que eu estou falando tudo isso? A cidade de Filipos, ela se tornou colônia de Roma, teve todas essas brigas, e no final ali só uma pessoa passou a governar o Império Romano todo e tocou o barco, e Filipos se tornou uma colônia de Roma. A importância dela se tornar uma colônia é que, como colônia, ela tinha todos os aspectos ali digamos assim, da cidadania do povo romano. Então, quem fazia parte da cidade de Filipos era considerado como um cidadão de Roma, depois que Roma conquistou ali e definiu, digamos assim, todo o seu império. De maneira bem resumida, irmãos, quem quiser detalhes, depois eu mando. Mas, assim, como cidadão romano, por exemplo, você tinha alguns privilégios econômicos, você não pagava certos impostos, você não podia ser preso, você não podia levar açoites, você só era preso se você fizesse uma coisa muito cabulosa mesmo, assim, para mandarem você para a prisão. Então, o cidadão romano, ele usufruía de vários e vários benefícios. E como Filipos, ela pertencia a Roma, né, ela passou a ser uma colônia de Roma, os cidadãos da cidade, eles usufruíam de todos esses benefícios. Então, era uma cidade que as pessoas, elas se orgulhavam por pertencer à cultura romana, pertencer ao Império Romano. Então, as pessoas, elas gostavam de vestir roupas romanas. A moeda deles era entalhado na moeda ali, era feito tudo em latim por causa da cultura romana. Os deuses que eles adoravam eram deuses romanos, não tinham relação com a questão assim grega, era mais relacionado com a questão romana mesmo. Então, tinha o culto ao imperador. Então, era uma cidade assim bem devotada a Roma. É uma cidade que eles achavam ouro nela. Então, assim, quando foi achado lá pelo Filipe, ele procurou esgotar o máximo possível do ouro ali, investiu na cidade. Era uma cidade bem bonita, bem pomposa, apesar de ser pequenininha. Então, é uma cidade ali que, em resumo, essa parte aqui, né, foi fundada por Filipe II, ele deu o nome dele para a cidade, ele é o pai de Alexandre o Grande, ela foi palco de vários conflitos ali, de guerra, ela se tornou colônia romana. Por causa de ser uma colônia romana, o povo tinha esse orgulho, usufruía de todos os benefícios como cidadão de Roma, e é isso. Só algumas questões para a gente pensar. Eu vou pedir para alguém ler ali em Filipenses, não sei se todo mundo está aberto ainda aí. Alguém pode ler o Filipenses 1:13.
Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Essa é a versão? NVI. Na normal, né? NVI não é normal. Na versão revista e atualizada, aparece a expressão guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana é uma guarda que ela é formada por... São muitos soldados, ela é dividida, digamos assim, em 12 grupos, de cada grupo tem mais de 1.000 soldados. Então, é uma guarda, assim, vamos falar assim, são soldados de elite do Império Romano, porque eles são responsáveis diretos por cuidar do imperador. E esses soldados, eles estavam cuidando do apóstolo Paulo. Por que eu estou falando desse texto? Depois, lá na frente, quando a gente for estudar esse versículo específico, eu entro em mais detalhes. Mas é interessante que, de todas as cartas apostólicas, a única carta que menciona a guarda pretoriana, que é essa guarda, digamos, de elite do Império Romano, é a carta aos Filipenses. Justamente porque as pessoas que moravam em Filipos, elas vinham, digamos, elas se convertiam, mas elas vinham dessa cultura, de todo esse aspecto romano. Então, elas tinham um interesse especial nessas questões relacionadas ali com a cultura. Então, falar, por exemplo, que Paulo está ali presente com a guarda pretoriana, e Paulo está tendo a oportunidade de evangelizar essas pessoas, isso é, digamos assim, interessante para o povo da igreja de Filipos que está lendo a carta. Então, eles falam, olha, Paulo está lá e está tendo uma preocupação com esses também que fazem parte do Império Romano. Então, para eles, isso é relevante. Então, Paulo não menciona simplesmente do nada, mas porque para a igreja de Filipos tem esse aspecto, justamente por causa dessa cultura, por trás da questão romana. Outro versículo, alguém pode ler aqui o 4:22. 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. É a única carta também apostólica que aparece uma saudação ali a respeito da casa de César. Então, é uma carta que Paulo ele tem essa preocupação justamente por causa que a igreja, como era gente que vinha desse aspecto cultural, vamos falar assim, ele menciona tudo isso porque para eles tem toda essa questão relevante. O capítulo 2 de Filipenses, eu estou em Colossenses, o capítulo 2 de Filipenses, ele fala a respeito ali de Cristo. É um texto que eu mencionei na semana passada, que ele é uma canção ali falando a respeito do Senhor Jesus, é uma canção da igreja primitiva, né, a partir do versículo 6, né, até o versículo de número 11, é o trecho dessa canção, e é um trecho que fala a respeito do Senhor Jesus. E é interessante que na colônia romana, um aspecto que fazia parte, assim, da forma como as pessoas se relacionavam, existe uma tendência a bajular muito grande. Então, as pessoas, elas tinham esse costume, né, justamente ali que, vamos agradar o império, vamos agradar as pessoas que, né, são superiores a nós, né, os governantes, os políticos ali. Então, tinha essa tendência a bajular. E Paulo lhe dá bastante ênfase ao Senhor Jesus, justamente para que a igreja ela possa entender que, olha, a sua fidelidade é a Cristo, não é a governo, não é a político, não é ninguém que é importante aqui dentro da cidade. Então, Paulo ele tinha essa preocupação também de trabalhar com eles esse aspecto de fidelidade, de unidade da igreja, de permanecerem unidos e fiéis àquilo que eles deveriam ser realmente fiéis. Então, ele trabalha esse aspecto também aqui justamente para apontar o Senhor Jesus como o único Deus, como Salvador, como a pessoa a quem eles devem realmente se devotar e manter a sua fidelidade. Outro detalhe, alguém pode ler o 1:27? Acharam aí? 1:27 do Filipenses. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito,
como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu vou pedir para a Keila ler aqui que ela colocou, que é um aspecto bem interessante, é o mesmo versículo, mas só para a gente fazer a comparação, a Keila vai ler a NVI? Keila vai ler na NVI. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. É interessante que, quando a gente pega a nossa tradução, ela fala, ó, viva de modo digno do Evangelho. A daquela fala ali para exercer a sua cidadania. A NVI, ela já faz uma tradução melhor do que a revista atualizada nesse aspecto. Porque no grego, Paulo, quando ele fala ali a respeito da gente levar uma vida digna do Evangelho, ele fala a respeito assim, ó, viva realmente como cidadão do céu. Tanto que eu vou pedir para alguém ler o Filipenses 3:20. Só para a gente fazer um link com essa questão também. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Para quem morava na cidade de Filipos, quem morava ali era cidadão romano, era considerado como cidadão romano. É como se Filipos fosse uma mini Roma. Então, a pessoa, como foi, ela estava isenta de açoites, ela não era presa por qualquer coisa, ela tinha direito de apelar ao imperador, caso acontecesse alguma coisa com ela, falar, quero falar direto com o imperador para resolver meu negócio aqui. Então, ela tinha esse direito, diferente de outras pessoas, então ela usufruía de vários e vários privilégios. Então, ser cidadão romano era algo extremamente bom, era um benefício, era algo assim, realmente, era ter vantagem ali na época. E daqui que Paulo fala, olha, vocês têm que entender que agora que vocês foram alcançados por Cristo, vocês não têm mais que viver como cidadão romano, vocês têm que viver como cidadão do reino dos céus. Por isso que lá no 3:20 ele fala, a nossa pátria não é aqui na terra, é lá no céu. Então, quando a gente lê esses versículos e a gente entende o contexto da cidade de Filipos, entende que, olha, eles tinham essa preocupação, tinham esse zelo, esse amor por ser um cidadão romano, aí você entende o que Paulo está querendo dizer para eles quando fala, ó, você tem que ser um cidadão do reino dos céus, a sua pátria não é aqui, é os céus. Paulo está fazendo esse paralelo justamente por causa dessa questão muito forte presente ali dentro da cidade. Então, isso é bem enfático ali. E um outro detalhe, para eu terminar essa parte falando da cidade de Filipos, ainda aqui no versículo 27, na verdade do 27 ao 30, eu vou pedir só para ler o versículo 29, depois em casa aí vocês podem ler todo esse trecho ali. E eu, na verdade, abrindo parênteses aqui, já sugiro que vocês leiam toda a carta aos Filipenses para vocês já ficarem por dentro de todo o assunto. Mas alguém pode ler ali o 1:29. Acharam aí? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A igreja, ela sofria bastante ali, principalmente a questão da perseguição. Então, é interessante a gente pegar essa carta que fala de alegria, justamente porque quem escreveu estava passando por um momento complicado, quem recebeu a carta estava passando por um momento complicado. Então, humanamente falando, era para todas essas pessoas estarem tristes. Então, a igreja de Filipos sofria perseguição, principalmente por causa do culto ao imperador. Então, existia uma pressão muito grande da cidade, da sociedade, para que eles cultuassem ao imperador. E isso gerava, assim, um doloroso sofrimento para eles. Era uma questão, assim, de muito conflito. Então, nesse aspecto, a igreja estava sendo, de certa forma, perseguida. Então, é uma igreja que ela enfrentava sofrimento nesse aspecto, e Paulo fala ali a respeito, então, do sofrimento, ele lembra toda essa questão ali, e trabalha com eles essa questão de encontrar realmente felicidade mesmo diante de todas essas lutas. Então, o sofrimento, ele vinha justamente por causa da pressão da cidade, que era uma cidade totalmente voltada para o Império Romano, e por ser voltada, ela, então, prestava culto ao imperador. Então, é importante a gente entender esse aspecto, então, da cidade, né, para que a gente possa entender o contexto de toda a igreja ali da carta. Dúvida até aqui? Quem quiser, depois eu mando
os detalhes ali da história da cidade, né, para quem gosta de pegar essas informações. Daí você pode ler nas minúcias ali para estar se aprofundando no contexto ali da cidade de Filipos. Beleza? Então vamos lá. Sobre a igreja de Filipos, eu vou pedir para todo mundo ir lá para Atos 16. Todo mundo achou aí? Atos 16, eu vou pedir para alguém ler o versículo 11 e outro irmão ler o versículo 12. Para todo mundo aí, para mais gente poder participar. Então, Atos 16, alguém leu 11 e outra pessoa leu 12. Tendo, pois, seguimos em direituras a Simotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Ok. Aqui é o trecho da viagem missionária de Paulo, que ela começa no finalzinho do capítulo 15, né? A segunda viagem. Então ele passa ali primeiro pela região da Síria e da Cilícia, que é ali Listra, Derbe, aquelas cidades bem do comecinho ali, né? Antioquia da Psídia. Depois ele vai para a região de Troade, que fica na Mícia, que eu mostrei no mapa para os irmãos. De Troade, ele pega um barco e ele vai, então, para a região da Macedônia ali, que é onde tem ali Neápolis, e depois ele chega a Filipos. Tem as, digamos, sub-regiões ali, que é a questão ali da Samotrácia, que aparece ali no texto. Então ele vai ali para Filipos, fala que Filipos é um distrito e colônia, né, de Roma. Então o texto já reforça aqui para a gente essa questão dele pertencer ao Império Romano, né, de ser realmente ali colônia do Império. Aqui fala que Paulo ele permaneceu alguns dias. Vou pedir para alguém ir lá para frente no capítulo 20, ler o versículo 5 e o versículo 6. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Só estou catando um versículo aqui, já ouvi, gente. Quando a gente fala da ida de Paulo para Filipos, ele atravessou o mar Egeu. A ida dele, ela demorou 2 dias para ir de Troade até chegar lá no porto de Neápolis. A volta fala que demorou 5 dias. Então, possivelmente, quando Paulo foi, a ida foi favorável, justamente por causa do vento. E a volta, ele teve que, né, teve vento contrário, e por isso teve essa demora para ele estar chegando ali na região. Então, era uma viagem basicamente ali de 2 dias para ele poder fazer esse trecho ali. Filipos, se você ler ali, é o lugar onde a gente vê a história de Lídia, a vendedora de púrpura, a história ali da jovem adivinhadora e a história ali do carcereiro. Então, possivelmente, a igreja começou com essas pessoas. A igreja provavelmente se reunia na casa de Lídia. Então, Lídia foi a primeira convertida ali. Lídia, eu já falei um pouquinho dela quando a gente estava estudando a respeito da igreja. Quando eu falei das igrejas do Apocalipse, falamos da igreja de Tiatira. Então, Lídia era da cidade de Tiatira. E ela estava aqui na região, então, de Filipos. E era uma vendedora de púrpura. Só abrindo um parênteses aqui, uma curiosidade, púrpura era um tecido extremamente caro, era um tecido que ele era tingido, e esse tingimento ele era feito a partir de um molusco que era encontrado na região de Tiatira. Desse molusco era extraído o pigmento para tingir o tecido de púrpura. E essa extração desse pigmento, ela era muito complicada, porque de um molusco tirava-se pouquíssimas gotas desse pigmento.
Então, às vezes, falavam lá que tiravam 1, 2 gotas do molusco para poder atingir o tecido. Então, precisava de um número muito grande desses bichinhos, né, para poder fazer toda essa pigmentação. Tinha todo um trabalho, porque você não podia, tipo, espremer o molusco, senão dava errado. Então, era uma coisa muito minuciosa e trabalhosa para ser feito. Por isso, o tecido de púrpura ele é extremamente caro, porque a forma como ele é feito, a forma como ele é industrializado, processado, feito ali, não sei como que fala, é trabalhosa. Então, era um tecido extremamente caro. Então, era algo assim que só era vendido para a elite, para o pessoal do Batel da Palestina ali. Então, era algo assim que não era qualquer um que comprava. E Lídia, ela vendia isso. Então, provavelmente Lídia era uma mulher muito rica, porque, né, para comercializar tudo isso, né, então tinha altos lucros. Lídia provavelmente era viúva. Primeiro porque quando Paulo fala ali, prega, fala que ela e toda a família ela é alcançada e não tem menção do marido dela, algo que seria incomum no texto, né? Se ela tivesse marido, possivelmente ele seria mencionado. E porque normalmente quem cuidava da casa, cuidava da vida econômica era o marido. Então, se ela estava assumindo isso, não é porque ela era feminista na época ali, é porque provavelmente o marido faleceu e ela teve que, né, segurar as pontas ali da vida familiar. Lídia, ela vai para Filipos, e Filipos é uma cidade extremamente romana, como eu falei. Então, o povo ele gostava, inclusive, de se vestir como os romanos, e os romanos eles se vestiam com as roupas das melhores qualidades. E isso incluía se vestir de púrpura. Então, Lídia ela encontrou um lugar muito propício para vender, porque, né, todo mundo... eu quero comprar o tecido porque eu quero ser como a galera de Roma. Então, era um lugar que ela tinha, realmente, era a lei da oferta e da procura, e ela tinha muita procura e ela vendia bastante. Então, não é à toa que ela está ali, né, é um lugar que ela consegue realmente vender bastante tecido. Fala que Paulo ele foi para um lugar onde que pareceu para ele um lugar de oração. Algumas traduções, elas, não sei se na sua tradução vai estar escrito sinagoga. Algumas traduções colocam como sinagoga, mas a maioria delas não, fala que é um lugar de oração. Fala que Lídia era uma mulher temente a Deus, então possivelmente ela era convertida ao judaísmo. Então, se tinha esse lugar para orar, e ele não é visto como uma sinagoga, não sei se os irmãos lembram, mas eu comentei que para existir uma sinagoga no lugar, ela tem que ter no mínimo 10 famílias judaicas. Então, possivelmente, o lugar ali tinha um grupo bem pequeno de judeus, e não era um grupo ao ponto de se formar uma sinagoga. Então, eles se reuniam ali, mas não era oficialmente uma sinagoga por causa do número reduzido de pessoas. E Paulo vai para esse lugar, então, ele prega, e há, então, conversão. Então, acontece ali a conversão de Lídia, da sua família. Depois a gente vê o contexto ali da jovem adivinhadora e depois a gente vê a situação do carcereiro. Então, a igreja de Filipos, ela começou com essas pessoas, né? Então, uma igreja que ela iniciou ali, né, com o trabalho do apóstolo Paulo, se juntava na casa de Lídia, então, para aprender a respeito da palavra de Deus. Dúvida? Pergunta? Certeza? Não vou falar mais disso, nunca mais. Ok, vamos para frente então. Então, falei por que estudar Filipenses, falei a respeito da cidade de Filipos, falei a respeito da igreja de Filipos, que começou aqui, né, em Atos 16, né, possivelmente na casa de Lídia. Propósito. Alguém sabe por que Paulo escreveu Filipenses? Alguém sem ser a Keila? Que está falando na cabeça aqui? As meninas aí que estudaram com a Keila, Filipenses? 3 propósitos da escrita ao Filipenses. Primeiro dele, alguém pode ler o 4:18 do Filipenses. Alguém achou ele? 4:18.
Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Vou tentar Agora falar, que... mas a minha internet está horrível, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo, Vanessa. Vai, Joelho, lê de novo, por favor. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O primeiro... Tá ligado, meu áudio? O primeiro motivo pelo qual Paulo ele fala ali que ele escreveu a carta é justamente para expressar a gratidão dele por causa da generosidade da igreja de Filipos. Então, a igreja de Filipos é uma igreja que ela tinha assim uma relação de amizade muito intensa com o apóstolo Paulo. Então, eles tinham esse cuidado, eles expressavam esse cuidado para com o apóstolo, e eles, então, da forma como eles tinham, eles ajudavam o Paulo. Então, o meio que eles tinham para estar ajudando ali era enviando ofertas para que ele pudesse estar desenvolvendo o trabalho missionário dele. Então, o primeiro porquê dele estar mandando a carta, né, o primeiro propósito dele é justamente para estar expressando a gratidão dele para com os irmãos por causa dessas ofertas que eles estavam mandando para Paulo. É interessante pensar que não foi a primeira oferta que eles estavam mandando, eles já tinham mandado outras ofertas, possivelmente essa é a quarta oferta que eles estavam mandando para Paulo. Então, era uma igreja que tinha essa preocupação, né, esse cuidado, esse carinho com o apóstolo, e Paulo expressa, então, a gratidão dele. Então, o primeiro motivo da carta é expressar gratidão. O segundo motivo Paulo ele queria dar notícia da situação pessoal dele. Vou pedir para alguém que está lendo, o Filipenses 1. Pode ler o 12 e o 13. Era para ler até o 17, mas pode ler o 12 e o 13 que já vai dar ideia para a gente. Quero ainda, irmãos, cientificai-vos de que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Se vocês lerem depois até o versículo 17, na verdade pode ir até o 26 mesmo. Paulo está falando ali a respeito da situação dele, que ele está preso lá em Roma. Então ele expressa ali está dando notícia, né? Falando, aconteceu assim, assim, assim comigo, eu estou assim, assim, assado, estou trabalhando dessa forma. Então ele está dando notícias para a igreja. Então o primeiro propósito é agradecer a oferta, mas também falar para eles, dar uma notícia, falar, está acontecendo isso comigo, né? Eu estou nessa condição. Então o jeito dele realmente falando a respeito da sua situação pessoal, né? Colocando esses aspectos ali para toda a igreja. E o terceiro motivo, Paulo, ele dá várias orientações pastorais para a igreja. Então, não tem um versículo específico para a gente falar a respeito disso, porque Paulo, ele fala na carta toda, né, toda essa orientação pastoral. Então, tirando a parte ali da notícia dele, e tirando a parte do agradecimento, todo o resto da carta é essa orientação pastoral. Então, Paulo, ele fala a respeito de união, fala a respeito de humildade, para tomar cuidado ali com os judaizantes, fala para eles desenvolverem a salvação. Então, tem vários temas que Paulo está trabalhando ali, todos relacionados com essa orientação de um pastor para com a sua igreja. Então, é Paulo cuidando da igreja de Filipos, dando realmente direção para eles, né, instruindo eles a respeito de várias questões. Então, 3 objetivos bem definidos da carta. Primeiro, agradecer a oferta. Segundo, dar notícia dele mesmo. E terceiro, dar orientação pastoral para as pessoas. Então, esse que é o propósito de Paulo quando ele escreve essa carta. Alguém tem ideia de quando? Pode falar, pastor. No versículo 24, né, a gente percebe o desejo dele porque ele fala assim que o desejo dele é estar com Cristo, né? Daí ele fala no verso 24, mas por vossa causa é mais
que permaneça na carne, né? Ou que ele permaneça ali presencialmente ou do lado da igreja, pregando, ajudando, demonstra, assim, uma atitude pastoral mesmo, né? Do cuidado para com a igreja de Filipe, quando ele diz isso, né? É bem isso mesmo. O propósito, então, é o propósito triplo, né, que eu falei, dar notícia, agradecer e falar uma palavra pastoral. Palavra-chave da carta aos Filipenses. A palavra que define a carta é a palavra contentamento. Então, é uma carta que ela fala muito a respeito de alegria, de você aprender a estar contente em todo qualquer tipo de situação. Então, é uma carta que tem uma ênfase muito grande nisso, aparece várias vezes aqui, inclusive eu não vou falar quantas vezes, não sei se alguém sabe quantas vezes aparece essa palavra aqui, a ideia ali de contentamento. Então, vai aparecer a palavra alegria, regozijo, gozo, então palavras relacionadas com isso aparece bastante. Alguém sabe quantas vezes aparece? Na minha versão, 82. Não, 82, aí é senhor. Ah, não. Alguém sabe quantas vezes aparece? Eu não anotei. Quem quiser anotar aí, aparece 16 vezes. A carta é bem curtinha, são só 4 capítulos, então é muita coisa, então é praticamente 4 vezes por capítulo. Talvez mude um pouquinho de versão para versão, mas só para os irmãos terem ideia. Quem quiser estar acompanhando aí, eu vou estar falando, você pode olhar nos versículos aí. Então, 1:18 fala alegria, 1:25, 2:2, 2:17, 2:18, 2:28, 2:29, 3:1, 4:1, 4:4 e 4:10. Então, aparecem todas essas expressões aqui. Eu falei 1:3? 1:3 também aparece ali. 1:4, perdão, aparece ali também a expressão alegria. Então, aparece bastante na carta, é bem enfática essa questão aqui. Então, o tema principal, a palavra-chave, a palavra que define Filipenses é a palavra alegria, contentamento, regozijo, gozo. Então, são essas palavras relacionadas aqui. Alguém sabe qual que é o versículo principal de Filipenses? Os versos principais? Vou pedir para alguém ler ali o 4, o 12 e o 13. Acharam aí 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esses dois versículos, eles são os versículos principais a respeito da carta aos Filipenses. Ele define bem a ideia do que está sendo ensinado aqui. Paulo ele fala de que, olha, você passar por tantas e tantas situações, sem ser humilhado, sem ser honrado, fala a respeito de fartura, de fome, de abundância, de escassez, e daí ele termina falando, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é um versículo que é muito usado de maneira errada hoje, então é o versículo clássico aí do para-choque de caminhão, dos vidros de carro atrás aí, fora o foi Deus que me deu. Então, muita gente coloca ali, tudo posso naquele que me fortalece, mas eles não entendem o que Paulo está querendo dizer com que é esse tudo posso. Que é a ideia de, eu posso tudo, posso ser humilhado, posso ser honrado, né, posso estar na fartura, posso estar na escassez. Então ele fala, é Deus que me fortalece em todas essas situações. Então é importante ter um entendimento claro do texto, mas lá na frente a gente vai falar mais dele, mas é o texto central, o versículo 12 e o versículo 13. E eu vou desafiar os irmãos para nós tentarmos decorar esse versículo durante o tempo em que a gente estuda Filipenses. Então, se quiser, já pode começar a partir dessa semana,
decorar esse versículo. Então, tenta decorar em casa, decora aí com as crianças, no culto doméstico. Então, aproveita a oportunidade para a gente estar reforçando bastante, né, esse ensino e estar aprendendo mais um texto da Bíblia, né, de cor. Então, a gente vai estar tentando decorar esse versículo aí durante a semana. Se alguém quiser, semana que vem, já tentar falar de cor aí, já fica aí o desafio. Então, a gente vai estar pensando nesse versículo. Alguém sabe como que Jesus ele é apresentado aqui? Toda carta, todo livro da Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus. Cristo é o foco de toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, sempre o Senhor Jesus ele vai ser apontado em todos os textos da Bíblia. E em Filipenses, digamos, tem uma temática central quando fala a respeito da cristologia, né, quando fala a respeito do Senhor Jesus. Então, alguém sabe como que o Senhor Jesus é apresentado aqui? Não sabe. Nenhum chute? Não sei se alguém já respondeu. Não, ninguém falou nada ainda. Apresentado como servo sofredor? Humilde servo sofredor? Não necessariamente, tá? Traz essa ideia também. O texto básico ali falando de Jesus é a canção ali dos Filipenses, né? Que é o versículo, é o 2 a partir do versículo 6. E a ideia ali é apresentar Jesus como aquele que se esvaziou. Então tem essa ideia ali realmente de se esvaziar, né, de si. Então Paulo ele apresenta Jesus assim com essa preocupação de colocar Jesus como um modelo perfeito, né, de alguém que se esvaziou de tudo para poder cumprir o propósito, a vontade de Deus. Isso é bem enfático para as pessoas de Filipos, né, a igreja ali dos filipenses, justamente porque eles precisavam aprender a deixar várias coisas, né, aprender também a se esvaziar deles mesmos para poderem viver para Cristo. Tanto que Paulo fala ali no versículo que o pastor Delcio já mencionou, o 1:21, Paulo fala, né, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, traz essa ideia e dessa importância de a gente se encher realmente de Cristo e se esvaziar de todas as outras coisas, todo o resto é irrelevante no que diz respeito a estar juntamente com Cristo. Então, Paulo fala, se eu morrer, para mim é lucro, e se eu estiver vivo, eu vou viver para Ele. Então, o foco é Ele, o centro é Ele. Então, assim como Ele se esvaziou, né, de tudo para poder cumprir o propósito de Deus, a gente também tem que seguir o modelo dele, se esvaziar de tudo para viver junto com Ele. Então, essa temática de apresentar Jesus como aquele que, né, se esvaziou de si mesmo. Então, ele é apresentado dessa forma aqui na carta aos Filipenses. Dúvida até aqui? Então, já falei razão para estudar Filipenses. Interessante essa questão de esvaziar-se, né? É uma renúncia de Cristo, de seus privilégios, enquanto Deus, mas não que ele deixou de lado, né, a sua natureza divina. Ele continua assim, quando fala esvaziar, não é que agora ele ficou só homem, não é mais Deus. Ele continuou com as duas naturezas, mas abdicou dos seus privilégios, né, com referência a Deus, né? Sim. Só retomando, então, a gente já falou né, fazendo um resumão de tudo que falou. Razão para estudar Filipenses, falamos da cidade, falamos a respeito da igreja, propósito para o qual Paulo escreveu a carta, palavra-chave, versículo-chave do texto. Alguém sabe da onde que Paulo escreveu a carta? Lugar? Onde que Paulo estava? Alguém sabe? Não o lugar, onde a situação dele, qual era? Preso. Estava preso. Alguém lembra onde foi a prisão de Paulo? Nenhum chute? Não estava preso em Roma?
Em Roma? Preso em Roma. É bem interessante que o apóstolo Paulo ele passou por duas prisões, uma prisão em Cesareia e uma prisão em Roma. A maioria dos teólogos acredita que quando ele escreveu Filipenses, ele estava na prisão de Roma, principalmente porque lá no versículo 1:13 ele cita lá a guarda pretoriana, e porque no 4:22 ele fala a respeito dos da casa de César. Então, possivelmente, ele está na cidade de Roma, ele está preso numa prisão domiciliar ali, né, ele é cuidado ali pelos guardas, né, não tem a liberdade para sair, para pregar o evangelho, mas ainda assim ele continua trabalhando ali, pregando para as pessoas que estão ali e escrevendo cartas para as igrejas. Então, foi de Roma que ele escreveu as cartas que são conhecidas como cartas da prisão. Então, Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão, queria falar daquelas cartas. Então, são as cartas que Paulo escreveu enquanto estava lá na prisão em Roma. Essa carta aqui de Filipenses, possivelmente ela foi escrita no ano de 60 ou 61 depois de Cristo. Então, Paulo fez a viagem missionária lá, ou em 50 e 51, ou em 52 e 53, né, e depois ele escreveu em 60 e 61. Então, em torno aí de quase 10 anos depois da visita da igreja ali, depois da igreja ter sido formada lá, Paulo manda a carta para eles. Então, era uma igreja ali que já tinha uns 10 anos, de 8 a 10 anos ali de existência, e Paulo está sempre mantendo contato, então, com esses irmãos. Como eu falei, já tinham mandado várias ofertas para ele, né, e aqui ele agradece por causa disso. Então, lugar, Paulo escreveu de Roma, a data, possivelmente 60 ou 61 depois de Cristo. Falei também a respeito, então já falei do lugar, que ocasião, falei como Jesus é apresentado, e eu vou colocar alguns dados particulares da carta aqui para a gente encerrar. Então, nossa aula hoje vai ser mais curta por causa disso, né, já quase 10 horas, normalmente a gente vai até 10:10, 10:15, então só para, a não ser que alguém comece a falar, daí vai, brincando, mas dados particulares, só para a gente pensar algumas, digamos, curiosidades aqui da carta. Filipos foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Então, essa é um detalhe, uma curiosidade, né? Se tiver alguma gincana aí, Jader, já pode colocar na gincana. Então, a primeira cidade da Europa a ser evangelizada foi a cidade de Filipos. Outra curiosidade, alguém pode ler o Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, outra perguntinha aí para a gincana. Filipenses é a única carta que ela é também endereçada aos presbíteros e aos diáconos. Então, nenhuma outra carta aparece ali no remetente, né, no destinatário ali, no comecinho ali, falando para quem que está enviando, incluindo a liderança da igreja. Então, é a única carta que menciona bispos, né, presbíteros e diáconos como os destinatários da carta, além, é claro, de toda a igreja. Então, outro detalhe, outra informação da carta, uma curiosidade. É a única carta que menciona, da carta apostólica, que menciona a guarda pretoriana, né, como eu já falei, no versículo 1:13, é a única carta que tem saudação também dos da casa de César. Então, tem essa informação também ali, aqui em Filipenses. De curiosidade, né, de coisas específicas de Filipenses, é isso. Como eu falei, é uma carta que fala bastante a respeito de alegria, né, tem essa... reforço bem grande ali na carta, mencionando nos 4 capítulos. Daí, das outras curiosidades, ela fala ali a respeito dos judaizantes, fala para a gente se acautelar deles, mas isso a gente vai ver no texto no porvir. Um detalhe interessante, mais a questão mesmo assim prática da situação, né? Às vezes a gente tem uma febre, e por muito tempo ainda houve, que algumas pessoas, né, de outra linha, eles dizem assim, né, Deus me falou, eu tive uma visão, Deus me revelou, e quando você vai fazer a obra de Deus através de uma visão, através de uma revelação, até uma vontade própria, quando as coisas dão certo, você, confirmou mesmo, né?
Mas Paulo não tinha dado certo, tudo que ele fazia dava errado, no sentido humano mesmo. Já chegou quando ele, após a conversão de Lídia, tem ali a cura, a libertação daquela mulher que era objeto de lucro para os que exploravam por causa que ela tinha o espírito adivinhador. E já começou, já surraram, já arrastaram, já então todo esse propósito, muitas vezes a gente tem um certo romantismo em proclamar o evangelho, romantismo em abrir congregações, vamos, né, proclamar o evangelho. Quando as coisas vão bem, sim, em seguida a gente até se anima, mas quando as coisas começam a dar erradas, né, entrar mais de 5 vezes ladrão na igreja, levar o que você tem, e você vê que as coisas vão mal, e aí o trabalho não cresce, o trabalho fica difícil. E tem gente que diz, fecha isso aí, não vale a pena, né? Então, proclamar o evangelho, quando as coisas elas vêm assim de uma maneira bem tranquila, bem dócil, sem problemas, mas quando nós vemos a questão de Paulo, né, foi com muita dificuldade mesmo, né? Essa palavra alegria, eu até coloquei no chat ali, ele falava com autoridade, porque você chegar numa cidade, levar uma surra, ser arrastado, ir na prisão, e na prisão você orar e cantar, gente, ou é só para louco, ou para alguém que realmente está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Essa é a realidade da igreja. Dificuldade, mas o Senhor, Ele nos dá a vitória. É bem interessante a forma como Paulo começou o trabalho missionário ali. Eu não estou achando o versículo, se alguém me ajudar, depois eu menciono para os irmãos, mas é interessante que teve um momento na primeira viagem missionária de Paulo que ele queria ir para determinado lugar e Deus falou que não, né? O Espírito Santo falou, não, você não vai para lá não. E ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de ir. E depois, quando ele começa aqui a segunda viagem, daí ele consegue fazer esse trajeto que ele queria fazer na primeira, né, direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E aí fala que quando ele está em Troade, ele tem uma visão, né, fala que um varão macedônio aparece para ele e fala, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. E daí ele sai de Troade imediatamente, fala o 16:10, e ele vai então para Macedônia, que é ali a região de Filipos, região de Tessalônica, de Bereia. Então ele vai ali fazer o trabalho missionário. Então ele, direcionado por Deus, né, em obediência a Deus, em cumprimento à vontade de Deus, ele desenvolve esse trabalho missionário. E a gente vê então o nascimento dessa igreja. E é uma igreja assim que era bem atuante no trabalho missionário de Paulo, uma igreja assim bem amiga, bem parceira mesmo de Paulo, de estar contribuindo, de estar presente, de estar servindo. Então, uma igreja assim que fez uma diferença bem grande no trabalho dele. Pastor Tomás ia comentar? O texto que você não lembrava é Atos 16, do 6 até o 10. A visão em Troade. Isso. Pode ler, pastor, o verso 7. Verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí o 9 também. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Obrigado, pastor. Só fazer uma correção, então, eu confundi a segunda com a terceira. Então, a parte ali do impedimento não tem a ver com a igreja de Filipos, é lá na frente depois. E daí aqui ele quer ir para a região da Ásia. E daí o Espírito Santo dele impede ele de ir para a Ásia, daí ele vai para Macedônia. Então, só fazendo uma correção aí do meu erro. Aí depois lá na frente ele vai para a Ásia, que é deixa eu só ver se eu acho aqui. Atenas, que é a terceira viagem missionária, que é quando ele vai para a região ali de Éfeso, que daí começa lá no 18, a partir do versículo 18. Daí ele consegue ir depois para a região de Éfeso. Então, obrigado, pastor, que daí eu já faço a correção aqui também. Então, deleta aí a parte do impedimento que tem a ver com a terceira viagem missionária depois. Mas aqui a gente vê então bem essa questão ali do Espírito Santo direcionando ele e ele cumprindo isso, e a gente vê os propósitos de Deus. Né? Então é bem importante isso para a gente entender, buscar conhecer qual é a vontade de Deus, buscar fazer aquilo que Deus manda para a gente, como que a gente vê realmente as bênçãos, né, da obediência, do servir a Deus, do fazer aquilo que realmente é agradável a Ele.
É isso, não sei se alguém tem algum comentário sobre Filipenses, quer colocar alguma questão. As meninas aí que estudaram com a Keila, quiserem falar alguma coisa. Envergonhadas, a Keila falou. Para de rir, Lourdes, pode falar. Gente, é isso então. A partir da semana que vem, então, a gente começa propriamente o texto de Filipenses. Então, fica o desafio para a gente decorar o capítulo 4, o versículo 12 e o versículo 13, que é o versículo tema dessa carta. Então, decore aí, né, para você estar se aprofundando no texto. E fica o desafio para você ler também toda a carta aos Filipenses. Se você não conseguir ler toda, lê pelo menos o capítulo 1, para você já ter uma ideia, um vislumbre do que a gente vai estar comentando na próxima semana. E daí a gente começa, então, já o texto ali, falando ali, versículo por versículo, a gente pensando as lições que a gente vai ter para a nossa vida. Ok? Alguma dúvida, alguma colocação? Senão nós vamos encerrar, então, a nossa aula. Daí eu vou pedir para o pastor Delcio estar fazendo uma oração para nós concluirmos, então, a nossa lição nessa manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia que Tu nos concede, Senhor. Eu quero te agradecer pela Tua constante proteção em nossas vidas e te louvar por isso, Senhor. Eu quero te agradecer por esses momentos que nós estivemos aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra e aprendendo dela, que é algo tão enriquecedor e faz nós que entendamos um pouco, Senhor, do Teu plano final na vida dos Teus servos, do Teu cuidado, não muitas vezes dispensando, ó Pai, o conflito, as dificuldades, as agruras, mas faz com que se entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E obrigado no exemplo de Paulo, que tanta dificuldade, tantas lutas, mas em nenhum momento ele esmoreceu, ó Deus, de desistir, de abandonar. Muito ao contrário, mesmo preso, dava estímulo, dava incentivo para que a igreja prosseguisse no seu objetivo. Ajuda nós também, ó Pai, diante das nossas mazelas, das nossas dificuldades, até da nossa pobreza, muitas vezes espiritual, Senhor, ajuda-nos a perseverar na Tua palavra, que ela é viva e eficaz, é uma palavra transformadora, uma palavra de perdão, de amor, e que a gente possa estar cada vez mais buscando nessa palavra o alimento diário para as nossas vidas, o crescimento. Eu te dou graças, ó Pai, pela vida do pastor Rafael, que tem conduzido esses estudos de uma maneira de fácil entendimento, esclarecedora. Sei com o Teu servo, Pai, que cada dia ele possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Da mesma forma, também peço para toda a igreja, aqueles que têm sintonizado conosco através da internet e aqueles também por suas dificuldades e outras situações têm estado ausente, ó Pai, da comunhão conosco. Protege da mesma forma, fortalece. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.